Mãe é uma só. Já as mães podem ser várias. Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ver uma coisa interessante. No C++, você tem uma função main que parte o programa. Esta é uma função, ela não é método de nenhum objeto. No Java, nós temos a função main como um método de algum objeto. É interessante que no Java nós podemos ter mais do que uma função main no nosso conjunto de classes. Vamos ver como isso funciona. Esse vídeo merece um joinha, porque você vai ver uma coisa difícil de encontrar por aí. Eu sou o professor André de Angelis, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. Os slides de hoje. Nós temos código apenas em Java, porque essa discussão só faz sentido no Java. No C++, todo o seu programa tem uma única função main. No Java, cada conjunto de classes pode ter a sua ou as suas funções main. Nós vamos ver isso funcionando. Veja primeiro o exemplo. Novamente, são toy applications, se é que podem ser toy applications. São exemplos muito simples, mas ilustram bem o nosso conceito. Então, veja aí, as classes mãe é uma só 01 e mãe é uma só 02. Elas são idênticas. Então, vamos seguir o código de uma delas. Você tem um método main, você já sabe que ele tem que ser public e static para que o compilador Java possa invocar esse método antes da existência de qualquer objeto para que o seu programa possa partir. Nós vimos, inclusive, que você deve, o mais cedo possível, transferir o controle do main para algum objeto. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Você vê que a função main da classe mãe é uma só 01, cria exatamente um objeto do tipo da classe, isso é bastante comum em Java, e chama o método imprime mensagem. Então, recapitulando, a função main, que é um método da classe, cria um objeto do próprio tipo da classe e já invoca imediatamente, passando o controle, um método da própria classe. Isto elimina qualquer restrição de métodos estáticos, de acesso a apenas métodos e atributos estáticos. Muito bom. E você vê ao lado a saída de tela, que é simplesmente o nome da classe. Aproveite a dica, porque é um jeito de você conseguir obter em tempo de execução o nome da sua classe. Está aí, então, thisGetClass getSimpleName. Você, precisando do nome da classe do seu objeto, tem aí um método para extraí-lo facilmente. A classe seguinte é exatamente igual, você vê que apenas muda a saída, porque o nome da classe termina com 02. Então, agora que você entendeu o código, já sabe o que ele faz e faz muito pouca coisa. Nós vamos para a classe mãe é uma só 03. Nesse slide você percebe que nós estamos usando as classes anteriores. Não há nada de tão extraordinário aí. Você vê que nós criamos objeto 1 e 2 das classes anteriores. E nós estamos chamando os métodos imprime mensagem de cada uma. Como você deve esperar, na saída de tela que está ao lado, você vê as mensagens. Mãe é uma só 01, mãe é uma só 02. Ou seja, até aqui nada de novo. Só que eu gostaria de lembrar para você que todas essas classes, inclusive a próxima, estão no mesmo pacote. Então, você, quando criou essas classes, colocou-as todas no mesmo pacote. Então, aqui nós já temos uma coisa interessante, porque a classe mãe é uma só 01 e a seguinte, a 02, cada qual tem a sua função main. Nós vimos a função main executando logo antes. E aqui eu uso a classe como qualquer outra classe, crio objetos, chamo os métodos dela e não há nenhuma restrição. Não há mesmo. Esta é a particularidade do Java. É tão trivial o tratamento do método main no Java que nós vamos agora ver um outro exemplo. Veja, é para você saber que isto pode ser feito, mas não é para você fazer, tá certo? Isso não é nada recomendável, para dizer o mínimo.
Nós temos aí na classe main é uma só 04, novamente a criação do objeto 1 e 2 das classes anteriores, sem problema nenhum. Um trecho que eu chamo código normal, aquilo que você faria com qualquer outra classe. Em objeto 1 você invoca o método imprime mensagem, faz a mesma coisa para o objeto 2, tudo certo, tudo normal, nenhuma novidade. E depois eu estou chamando aí um bloco de código de chamando as mains. Tá? Nesse chamando as mains, você vê objeto 1.main. Como ela tem parâmetros, eu passei um null. Você vê que primeiro é uma má prática aí, porque nós estamos chamando um método estático, main estático, pelo nome do objeto. Você sabe que isso pode ser feito, mas que não deve ser feito. Vimos isso nos vídeos anteriores. Mas funciona. E você vê, na última linha executável, main é uma só 02, main, e eu passo os próprios argumentos. Ou seja, já que é um método estático, a chamada correta é pelo nome da classe. E é o que eu estou fazendo nessa última linha. Estou chamando o método main como fosse qualquer outro método. No Java isso é perfeitamente possível, não há problema nenhum. Então você pode ter várias mains em um pacote. Cada classe só pode ter, evidentemente, um método main. Mas as classes do mesmo pacote podem ter mais do que um. E isso vai além. Classes no mesmo arquivo podem cada qual ter o seu método main. Você deve se lembrar o seguinte: no Java só há uma classe pública por arquivo, mas podem haver várias classes no mesmo arquivo. Se você tiver 2, 3, 4, quantas classes forem, cada qual pode ter o seu método main. Você terá aí alguns problemas em termos de visibilidade, etc, etc, mas isso pode ser feito. O método main vai ser público. A classe não é pública, mas o método é. Então o compilador consegue invocar esse método e partir o programa a partir de qualquer um deles. E aí, como é que se faz? Você escolhe, no momento da partida, qual método main você vai partir. Isso complica demais a vida. Isso é quase que um chamado a desastre. Mas você sabe que pode fazer e, se cada classe sua tiver uma razão para ter o método main e tiver uma razão para, em alguma circunstância, ela ser o ponto inicial do seu programa, isso pode ser feito em Java sem nenhum problema. E agora vamos para um último slide para você ver alguma coisa que deve ser, no mínimo, maluquice. Mas é possível fazer no Java. Esse exemplo é para você perceber que o método main no Java não é tão especial quanto a função main no C++. Aqui nós vamos fazer uma coisa que poderia ser feito também na outra linguagem, mas que é fazer um método main recursivo. Uma coisa que você não deve fazer. Mas vamos lá. Main é uma só 05, tem um contador, é um atributo da classe, porque senão isso vira uma recursão infinita. E no método main, eu coloco uma mensagem com o número dela, não faça uma maluquice dessas. Se o contador é menor do que 4, eu somo 1 no contador e chamo o método main. Esse método é estático dessa classe, ele é visível nessa classe, logicamente, porque ele é público, entre outras coisas, porque ele é público. Então, simplesmente eu chamo recursivamente o método main até que esse contador atinja o valor de 4. E você vê a saída de tela, aí eu completo a recursão, termino as chamadas aninhadas. É só para você ver que o método main é um método como qualquer outro, especialmente no Java. Mas não é para você ficar brincando de fazer recursão com o método main. Se você quiser se lembrar, em vez de usar o método main, usar um programa para fazer isso, você faz como se fazia antigamente nas escolas e você escreve na lousa ou no seu caderno 400 vezes, não faça uma maluquice dessa. Você já sabe que esta não é a intenção do método main. É ser o ponto de entrada do seu programa. Então nós vimos que main é uma só, mains podem ser várias.
Essa discussão só faz sentido no Java. C++, isso não tem sentido. E recapitulando, você pode ter várias classes no mesmo arquivo, sendo que apenas uma delas pública, e cada classe, se necessário, se adequado, pode ter a sua função main. Você escolhe por onde o seu programa começa. Se você tiver no mesmo pacote várias classes com função main, você escolhe por onde o seu programa começa. E você complica bastante a sua vida. Faça isso apenas quando tiver uma razão muito forte para realmente empregar esse recurso. Divulgue o nosso trabalho. Inscreva-se no canal. Compartilhe. Ative as notificações. Você está no Café Forte Academic Channel. Programação orientada a objeto, bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles e espero você no próximo vídeo.